Ciência da religião, sétima aula. Hoje examinaremos à luz da Bíblia sobre esse assunto, o Espiritismo. Veremos então algumas doutrinas espíritas. O que é o Espiritismo? O Espiritismo kardecista é uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico, por causa de acontecimentos paranormais, cuja principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano através das reencarnações. A doutrina espírita surgiu na França em meados do século XIX, a partir dos estudos e observações feitas pelo renomado pedagogo e educador francês Hipólito Léon Donizete Rivail, também conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec. Após se dedicar ao estudo científico do magnetismo e investigar as chamadas mesas girantes, que consistiam em eventos onde acontecia movimento anormal de objetos sobre as mesas sem qualquer tipo de interferência humanas, Kardec começa a se interessar por assuntos relacionados à desmaterialização dos corpos e ao percurso do espírito humano. Os conteúdos das obras de Kardec seriam frutos de seus diálogos com entidades espirituais de primeira ordem, considerados espíritos perfeitos, pois já ultrapassaram todas as provações impostas ao longo de suas vidas passadas e atingiu o ápice do desenvolvimento espiritual, isso é, passou por reencarnações e reencarnações até chegar à perfeição, assim diz os espíritas. Na doutrina espírita, por exemplo, Jesus Cristo é visto como um espírito de primeira ordem, quer dizer, já passou por tudo o que tinha que passar para se tornar perfeito, ou seja, um espírito superior com a missão de ajudar a guiar toda a humanidade em rumo da perfeição espiritual. Isso é em contraste com o cristianismo. O espiritismo não acredita no nascimento sobrenatural de Jesus Cristo. Para o espiritismo, todos os seres humanos são médiums, ou seja, canais de comunicação entre o mundo material e o imaterial dos espíritos. Porém, existem pessoas com maior sensibilidade para estabelecer este canal de comunicação. Os médiuns são responsáveis por se comunicar com os espíritos de inúmeras maneiras, sendo a psicografia e a incorporação aos meios mais comuns. Continuação das crenças e doutrinas do Espiritismo. A doutrina espírita baseia nesses pontos principais: a existência de um Deus, a imortalidade da alma ou espírito, a reencarnação, pela qual as pessoas voltam a nascer depois da morte para se aprimorar na existência de outros mundos habitados, a lei do karma, pelo qual o destino de cada pessoa está relacionado aos atos que pratica, pagar o preço do que praticou em vida. Seus ensinamentos principais são o amor ao próximo e o amor a Deus, a caridade e a evolução do ser humano. Não existe culto, ritual sem sacerdote na doutrina espírita. Não existe. Segundo ela, todos serão salvos, alguns antes, outros depois, de acordo com o progresso de cada um. O Espiritismo não combate nenhuma religião. A reencarnação. A reencarnação é o retorno da alma ou do espírito à vida corpórea em um novo corpo físico após a morte. Portanto, em cada existência é possível viver novas experiências e de progredir com o objetivo de alcançar a plenitude, a perfeição. O reencarne obedece a um princípio de identidade, de frequências, ou seja, o espírito reencarna em um determinado continente, em um determinado país, em uma determinada região desse país, em uma determinada localidade dessa região, com determinadas características culturais, idiomas, uso, costumes, valores, tradições, história, etc. Bem como uma determinada família, de acordo com a sintonia que a frequência do seu pensamento consiga estabelecer em relação a cada um desses elementos.
então vai reencarnar em algum lugar ou em alguém novamente. De acordo com a médium Isabel Salomão de Campos, o espírito é individual. Cada um vive segundo suas obras, por essa razão, uma pessoa é diferente da outra. E a reencarnação, pela misericórdia de Deus, diz os espíritas, permite que a pessoa tenha uma nova chance e um novo recomeço para que o espírito alcance a perfeição. Isso seria, então, a reencarnação. As mesas girantes e o espiritismo. No século XIX, um fenômeno paranormal agitou a Europa. As pessoas se reuniam em volta de uma mesa e colocavam as mãos sobre ela e esperavam que acontecesse alguma coisa extraordinária. Devido à grande frequência com que os fenômenos aconteciam, eles ficavam conhecidos como mesas girantes, mesas falantes ou dança das mesas. As mesas se moviam, assim como outros objetos que eram colocados sobre ela, e também manifestavam outros tipos de comunicação, como batidas e ruídos. E ninguém sabia dizer a causa de tais fenômenos. À época, as mesas girantes tornaram-se verdadeiros espetáculos que reuniam pessoas de todas as classes sociais para observá-las. Mas isso ia além do entretenimento. Confirmava-se a existência dos espíritos e a comunicação do mundo espiritual através da mediunidade, princípio básico do espiritismo, que surgiu pouco tempo depois. O passe espiritual. O que seria isto? É curioso que todos nós imaginamos que o passe é algo miraculoso, e não é. Para ser um bom passista, tem que ter um bom conteúdo de equilíbrio na mente, para que a pessoa possa doar o que tem de mais nobre e belo a outra pessoa. Para ser um bom passista, segundo o comentário de Manuel e de André Luiz, não precisa ter um extraordinário conhecimento, e sim um coração extraordinário, pulsando o amor em ajudar o próximo. Muitos poderão perguntar, mas e o conhecimento, como fica? O conhecimento é muito importante, mas o que adiantaria o conhecimento se não tiver o amor? O que adianta? Isso é bíblico. O que adianta conhecer a Bíblia completa, ser PhD em teologia, se não ama? Não tem valor algum. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 13. Não vale nada esse amor, se não tiver, então, a prática. Se vê, hoje em dia, pessoas altamente cultuais, mas com um comportamento deplorável em relação ao próximo. E assim, não conseguiria passar nada de bom a outra pessoa que é chamada de passe. Então, o passe seria passar uma energia positiva, algo bom para outra pessoa, para que ela possa sentir bem e ficar boa psicologicamente. Espiritismo no Brasil. O Brasil é considerado o país como a maior nação espírita do mundo, com aproximadamente 3,8 milhões de brasileiros que seguem oficialmente o espiritismo como doutrina, de acordo com o Censo Brasileiro de 2010. Um dos principais nomes do espiritismo no Brasil foi Chico Xavier, conhecido por ser um dos médiuns mais influentes no país, responsável por fazer psicografia de diversos espíritos. Inicialmente, a doutrina espírita começou a se popularizar nas altas classes sociais de Salvador, onde o trabalho de Allan Kardec era calorosamente debatido entre os intelectuais da época. Com a tradução das obras de Kardec para o português em 1875, o espiritismo passava a ser mais facilmente integrado em outras camadas sociais brasileiras. Atualmente, a Federação Espírita Brasileira é a principal organização nacional com a missão de promover a doutrina do espiritismo no país, assim como os preceitos básicos defendidos pelos próprios espíritas. Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante
Foi médico, vereador e deputado no Rio de Janeiro. Presidiu a Federação Espírita do Brasil de 1889 até sua morte em 1900. Escreveu obras políticas como A Escravidão no Brasil e As Medidas que Convém Tomar para Extingui-las sem dano para a nação. E isso era distribuído gratuitamente à população, além de diversos livros espíritas. Isso é algo que os espíritas sempre fizeram. Era chamado o médico dos pobres, pois atendia todos os que procuravam em qualquer horário sem cobrar. Isso realmente faz parte do espiritismo. No Brasil, as organizações espíritas realizaram amplo trabalho social, mantendo asilos, creches e outras instituições. Muito bom esse trabalho dos espíritas, cuidar do próximo. Isso é uma doutrina bíblica. Chico Xavier. Um dos principais médiuns brasileiros foi Chico Xavier. Desde criança, Francisco Cândido Xavier antevia situações, ouvia o que os outros pensavam e via a mãe morta, que parecia lhe dar forças. O menino era considerado louco e castigado pela madrinha que o criava. Na adolescência, conheceu o espiritismo e começou a psicografar livros, isto é, escrever obras ditadas pelos espíritos. Ao todo, foram mais de 400 trabalhos desse gênero editados por ele. Mineiro de Pedro Leopoldo, Chico Xavier vivia em Uberaba e trabalhou como funcionário público até se aposentar. Depois dedicou todo o tempo livre a atender as pessoas que o procuravam em busca de ajuda. Foi indicado por diversas instituições para o Prêmio Nobel da Paz. No ano 2000, foi eleito Mineiro do Século. Chico Xavier dizia que iria morrer quando todos os brasileiros estivessem muito felizes. Morreu no dia 30 de junho de 2002, quando o Brasil venceu a Copa do Mundo de futebol pela 5ª vez. Em abril de 2010, estreou nos cinemas brasileiros o filme Chico Xavier, que obteve recorde de público. O que é a psicografia para os espíritas? A psicografia para os espíritas é a escrita feita por médiuns, ditadas por espíritos desencarnados, espírito que ainda não reencarnou. Era classificada por Allan Kardec como um tipo de manifestação inteligente. Segundo ele, o mecanismo de funcionamento da psicografia pode ser consciente, sêmico-mecânico ou mecânico. O primeiro caso é meio controverso, levando em consideração que o médium tem total consciência daquilo que escreve. Já o segundo caso, o médium pode até estar consciente, mas não tem a mínima capacidade de influenciar na mensagem, mudar a mensagem ou fazer uma mensagem própria. No terceiro caso, o médium escreve sem saber o que está fazendo. Ele está escrevendo sem saber o que é. Vamos examinar as doutrinas espíritas sobre os mortos à luz da Bíblia. Veremos o que a Bíblia diz em Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Essa é a orientação bíblica. Segundo Samuel 12:22-23, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, esse era Davi, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará mais para mim. Essa é a orientação bíblica dita por o rei Davi. Conforme o texto bíblico, os mortos não voltam para uma vida física novamente. Lucas 16:25-31, essa passagem é muito conhecida e é uma passagem chave para isto.
Disse, porém, Abraão para o rico que estava no inferno: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Em vida se ganha salvação. E Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele está aqui consolado e tu está em tormento. Olha, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Não tem uma segunda chance. É impossível. Mas o rico, ele era insistente, então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Os teus irmãos têm Moisés e os profetas. Ouçam. Estava na época do Antigo Testamento ainda. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos, olha o que ele queria, for ter com eles, arrepender-se-ão. Então, esse era o pedido do homem rico, que mortos fosse falar com seus irmãos. Abraão, porém, respondeu: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, isso é a salvação. Tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Abraão não deu nada de oportunidade dos mortos ressuscitar e ter com seus irmãos. Então, biblicamente, é impossível os mortos voltar em vida. Conforme texto bíblico, os mortos já têm um destino certo e é impossível passar do inferno para o paraíso ou do paraíso para o inferno, e vice-versa. É impossível. Foi dito, existe um abismo, é impossível. Os mortos não podem sair do seu destino traçado em vida e voltar para aconselhar outras pessoas, assim como queria o rico que o Lázaro fosse aconselhar seus irmãos. É impossível. A Bíblia diz não. A doutrina da manifestação do Espírito em mesas por psicografia é uma heresia pregada pelos Espíritos, porque não é verdadeiramente alguém que morreu, que voltou ou que está numa mesa redonda aí. Examinando à luz da Bíblia sobre a doutrina da reencarnação espírita. Os espíritas dizem que a reencarnação, também conhecida como renascimento ou transmigração, é o conceito espírita religioso de que uma pessoa morta biologicamente reencarna num corpo diferente para aperfeiçoamento do seu estado da vida passada. A Bíblia diz assim, Hebreus 9, 27. É assim como os homens estão ordenados morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então essa doutrina é herege, cai por terra. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Biblicamente, o texto está dizendo que as pessoas morreram e estão aguardando a ressurreição. Ninguém está reencarnado em ninguém. Esse é o texto bíblico. Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, a pessoa morreu, ou ela foi para o inferno, e ela está aguardando a volta de Jesus para ressuscitar e dar conta da sua vida a Deus. 1 Coríntios 5 e 10. Porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. Perfeita reconciliação com Deus. A doutrina da reencarnação espírita é uma heresia. É uma heresia. A Bíblia nega completamente essa doutrina, ensinando que cada pessoa dará conta de si mesmo a Deus. Então não vai reencarnar em outra pessoa para pagar todas as suas vidas do pecado, do passado. Não, de maneira alguma. Então a vida é uma só. Aqui é onde nós ganhamos a eternidade, ou o céu ou o inferno. Então não existe isto. A pessoa é má, morreu biologicamente, aí vai reencarnar em outra pessoa para essa purificação.
é uma doutrina herege. Examinando a Bíblia sobre a mediunidade pregada pelos espíritas. 1 Samuel 28:3. Já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia matado os médios e os adivinhos. Levítico 20:27. O homem ou a mulher que sejam médios ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. 2 Reis 23:24. Aboliu também Josias os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estava escrito no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. A proibição de mediunidade. Apocalipse 21:8. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Inferno para esse tipo de doutrina. Conforme os textos bíblicos, a Bíblia condena a prática da mediunidade na consulta de mortos, por isso essa doutrina espírita é uma heresia. A Bíblia é a palavra de Deus e é uma fonte de informação para todas as nossas dúvidas e orientação, para viver uma vida que agrada a Deus. 2 Timóteo 3:16-17, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não precisamos consultar nada, nem mediunidade, nem profeta, nada. Nós temos a Bíblia, é útil para nos ensinar, corrigir, educar e nos tornar perfeito. A palavra de Deus. Por isso, então, a Bíblia é a verdade. A Bíblia é o nosso socorro. E tudo o que é paranormal ou anormal, isso é condenado no inferno. Examinando as Escrituras sobre a doutrina espírita sobre Jesus Cristo. Os espíritas dizem na sua doutrina que Jesus Cristo é visto como um espírito de primeira ordem, ou seja, um espírito superior, com a missão de ajudar a guiar toda a humanidade em rumo da perfeição espiritual. A Bíblia diz o seguinte, em João 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que foi feito se fez. Conforme texto bíblico, Jesus era o próprio Deus, e não um espírito de primeira ordem ou um espírito superior. Ele era o próprio Deus. Jesus, ele é o único Salvador. Jesus é o único que pode nos dar vida. Atos 4:12, Pedro disse aos judeus, e não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual que devemos ser salvos. Então Jesus, ele é Salvador. Ele é o que nos dá vida. Jesus, ele é o perdoador. Ele que perdoa nossos pecados. 1 João 2:2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo mundo todo. Jesus é o que nos perdoa, nos dá vida. Isso que a Bíblia diz. E ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai, a não ser através de Jesus, em João 14:6. Por isso, Jesus é Salvador, perdoador, o caminho. E assim é o que a Bíblia orienta. E os espíritas negam essa verdade. Por isso é uma heresia. Examinando a Bíblia sobre os acréscimos feitos pela doutrina espírita. Os espíritas criaram o Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro espírita francês de autoria e inspiração de Allan Kardec e dos espíritos. Foi publicado em Paris em 15 de abril de 1864. E é uma das obras básicas do Espiritismo. E dentre elas, é o que dá maior enfoque às questões religiosas
éticas e comportamento do ser humano na doutrina espírita. A Bíblia diz assim, segundo Pedro 1, 20 ao 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia foi escrita pelos apóstolos e pelos profetas, homens inspirados pelo Espírito Santo. Segundo João 1,9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E no Evangelho segundo Kardec, eles não permanecem na doutrina de Cristo. Eles mudaram a doutrina de Cristo. Nós vamos ver isso nos próximos slides. Apocalipse 22, 18 e 19. E eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. Os espíritos acrescentaram a reencarnação, eles acrescentaram mediunidade, e isto vai receber castigo conforme a palavra de Deus, não conforme a escola da Bíblia. E ele fala, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Vamos ver o que os espíritos tiraram da Bíblia, através do Evangelho de Kardec. Algumas doutrinas bíblicas que os espíritas não obedecem. O batismo, por exemplo. O batismo é um mandamento em Gálatas 3, 26 a 27, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Sem batismo é impossível estar em Cristo por causa do pecado. É impossível. Então, o batismo ele é de suma importância porque é onde é perdoado nossos pecados e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós entramos em Cristo. Então, os espíritas não estão em Cristo, de forma alguma, além de não considerar Cristo como Senhor e Salvador. Os espíritas não fazem a ceia do Senhor, que é um mandamento bíblico. 1 Coríntios 11, 24 a 25. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver comido o pão, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, a ceia do Senhor é um ato praticado no primeiro dia de semana, não é uma vez por mês, com o propósito de lembrar da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A ceia é uma lembrança, é uma comemoração daquilo que Cristo fez por nós. Morrendo na cruz, perdoando nossos pecados, para que nós possamos receber o Espírito Santo e viver com Deus. E isto é comemorado no primeiro dia de semana, não é uma vez por mês, já disse isso. Para comemorar a morte e ressurreição de Jesus. Então, apesar dos espíritos terem uma prática muito bonita da caridade e do amor ao próximo, infelizmente, fazem acréscimo de doutrinas e tiram outras doutrinas. Infelizmente. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz, Senhor, 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 entrará no reino dos céus. Quem que vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E aonde que está a vontade do Pai? No Evangelho de Kardec? Não. Na Bíblia Sagrada. Na Bíblia, na Palavra de Deus. Não adianta ser bonzinho. Não vai entrar no céu. Novamente, nosso gráfico. Tudo começou a partir do ano 33, uma data mais precisa. Iniciou a Igreja Bíblica. Tudo aquilo que foi profetizado que Jesus viria fazer. E até hoje, a Igreja Bíblica permanece. Uma única igreja não denominacional. Você está enganado. Esse modo de religião não é bíblico. Não. Uma única igreja. Nós temos que voltar à origem. E não fazer
como a Igreja Católica desviou da verdade no terceiro século. Não fazer como Martim Lutero, que continuou o desvio, criou a Igreja Luterana mais uma divisão em 1517. Não como Menos Simão, que adotou os menonitas, esse segmento, e não voltou à origem, criou suas próprias doutrinas. Também Calvino e John Knox também não voltaram à origem e criaram a Igreja Presbiteriana, 1559. John Smith também não voltou à origem, 1569, criou essa denominação batista. Também John Wesley também não voltou para a verdade. Criou em 1730 os metodistas. Joseph Smith, em 1830, criou os Mormons e vários livros que não é bíblico. E Allan Kardec, em 1864, então cria essa seita, esse segmento errado aos espíritas. Os reformadores, tão adorados pelos religiosos, tidos como homens santos, nunca voltaram para as origens bíblicas, infelizmente. O que nós precisamos é pegar a Bíblia, a palavra de Deus, esquecer o mundo religioso, esquecer as placas, esquecer os prédios, as doutrinas e voltar para a Bíblia, para a igreja bíblica. Que Deus nos abençoe e nos dê entendimento e temor para voltar às origens.